Fala, povo lindo! Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Que alegria poder estar com você novamente. Estamos aí no início de um novo ano e eu acredito que o seu coração está cheio de expectativas para esse novo ano que está começando. É assim que a gente fica, né? A gente sempre tira esses primeiros dias para refletir como foi o ano que se passou, mas também para poder projetar, metas, nossos projetos para esse ano que está começando. Gente, eu acredito de todo o coração que Deus quer abençoar a sua vida, que Deus quer que eu e você tenhamos um ano de crescimento, de sucesso, de avanço, porque essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é nos abençoar, é nos fazer crescer, é nos fazer ano após ano ser pessoas que se pareçam mais com Ele. Agora, embora seja fundamental as bênçãos de Deus para que tenhamos um ano de sucesso, nós não podemos deixar de reconhecer que Deus também nos deu uma responsabilidade nas nossas ações, nas nossas decisões. E isso vão refletir diretamente se nosso ano será bem sucedido ou não. Ou seja, existe algo que depende de Deus, mas existe algo que depende de mim e de você. E por isso que hoje eu estou iniciando essa nova série de reflexões, onde nós vamos estar falando sobre isso, sobre ações e decisões que eu e você podemos tomar, que devemos tomar para que nós possamos avançar, para que nós continuemos crescendo em Cristo, para que nós sejamos seres humanos mais maduros, mais cheios de sabedoria e vivendo os sonhos e os projetos de Deus. Vamos junto? Quero ler com você Josué capítulo 1, a partir do versículo 6, aonde Deus disse o seguinte: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde você vai andar. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será muito bem-sucedido. Versículo 9 termina: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, esse texto foi uma mensagem direta de Deus para Josué. Moisés tinha morrido e Deus chama Josué e diz: Josué, eu escolhi você para dar continuidade, para conduzir o povo até a terra prometida, conquistar a terra prometida. E é interessante que Deus dá algumas orientações, algumas instruções, algumas direções para que Josué, assim como toda a nação, pudesse ser bem-sucedido na conquista dessa terra. E olhando para esse texto, eu consigo aqui perceber alguns princípios que também nós podemos aplicar na nossa vida para que tenhamos um futuro de sucesso, para que nós possamos prosperar na jornada da vida. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você desses princípios é que, se você quer ser bem-sucedido, se você quer começar bem esse ano, decida viver o propósito de Deus. Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Agora a pergunta é: por que ser forte e corajoso? E Deus responde no texto. Ele diz: porque você, Josué, há de conduzir o povo para conquistar a terra prometida. Ou seja, ser forte e corajoso é para cumprir o propósito. Meu amigo Ronaldo sempre diz que propósito é o motivo, é a causa e a razão da nossa existência. O propósito é o que nos move. O propósito é que faz com que a vida ganhe sentido, porque a gente entende por que estamos aqui, para que estamos aqui. Você nasceu com propósito. Deus te trouxe esse mundo com propósito. E é tão importante nós entendermos isso e buscarmos isso, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para fazer e eu estou escolhendo você
para isso. Estou te entregando algo nas suas mãos, algo que tem a ver com você desde que você nasceu. Gente, isso é muito lindo ver como que Deus, Ele escolhe eu e você. Seres humanos tão falhos, tão limitados, como nós somos, não é verdade? Tão cheios de falhas. Mas Deus, antes de nascer, antes de eu e você nascer, Ele colocou sonhos no nosso coração. E uma coisa que é interessante sobre propósito é que nós precisamos compreender que existe dois tipos de propósito. O propósito 1 é o propósito geral e o propósito 2 é o propósito específico. Eu e você, aqui na Terra, nós estamos para cumprir um propósito que eu chamo de propósito geral, que diz respeito àquilo que é comum a todas as pessoas, como por exemplo, eu e você nascemos para servir uns aos outros. Isso é comum a todos. Uns nasceram para servir, outros não. Não, todos nós nascemos para servir. Todos nós nascemos para amar. Todos nós nascemos para ser adoradores. Isso faz parte do motivo, da causa da nossa existência, da sua existência. Então, esses propósitos são comuns a todos os seres humanos, mas também há um propósito de Deus para a sua vida, que é um propósito específico, ou seja, é aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, aquilo que Ele vai estar capacitando e preparando você para que você possa, nessa terra, cumprir essa missão. Por exemplo, nós vamos olhar para Moisés. Ele desde pequeno, Deus, ali nós podemos ver o propósito de Deus, sabe? Tirando Moisés ali da casa da mãe, fazendo ele subir o rio Nilo, podendo chegar na casa de Faraó. Ali ele foi treinado, ali ele foi cuidado, ali ele foi preparado para algo que Deus queria fazer no futuro através de Moisés. A gente vê depois Moisés sendo usado grandemente por Deus para ser um libertador. Moisés entendeu o propósito específico de Deus para a vida dele. A gente vê isso no próprio Josué, como nós acabamos de ler. Josué, ele estava ali ao lado de Moisés, aprendendo com Moisés, sendo discipulado por Moisés. Mas chegou uma hora, chegou um tempo em que Deus falou assim: Moisés, seu tempo se encerrou. Mas Josué, eu levanto você e você vai dar continuidade nessa missão. Josué entendeu o propósito pelo qual Deus tinha colocado naquele lugar, naquele tempo e junto com aquelas pessoas. Nós vamos olhar para a vida de Davi, que estava lá no mato cuidando das ovelhinhas do pai dele, mas que no coração dele havia o quê? Um grande guerreiro, alguém que lutava com o urso, alguém que lutava com o leão para cuidar das ovelhinhas do pai dele. Sabe, isso demonstra o que estava no coração de Davi. Um dia, quando se deparou diante do gigante, ele não temeu, porque ele acreditou que Deus daria a vitória para o seu povo. E a gente vê como que Deus abençoou Davi, como que Deus levantou Davi e fez dele um grande rei, que fez uma grande diferença. Nós podemos ver isso na vida do apóstolo Pedro, que estava ali, sabe, sendo um pescador, pescando, sabe, os peixes, vivendo nessa vida, mas um dia ele tem um encontro com Jesus e Jesus disse para ele: Pedro, a partir de hoje você vai continuar sendo pescador, mas não de peixe, mas agora de almas. E você vê Deus preparando esse cara e colocando ele dentro do propósito que Deus tinha para a vida dele. Deus tem um grande propósito para fazer através da sua vida. Agora, a segunda coisa que nós precisamos compreender quanto ao propósito específico é que normalmente Deus vai revelando ele para nós de forma progressiva. Olha só, quando Deus chamou Abraão, ele disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse tudo para Abraão, ele mandou Abraão sair e Abraão creu. Abraão obedeceu à voz e ao chamado de Deus, o propósito de Deus, e ao longo da caminhada, ao longo dos dias, ao longo dos meses e dos anos, Deus foi então mostrando para ele de forma mais clara qual era o propósito de Deus para a vida dele, para a família dele. E eu acho isso muito interessante e eu sempre brinco que parece que Deus está montando um quebra-cabeça. À medida que nós vamos dando passos, ele vai nos dando uma nova peça desse quebra-cabeça e vai ficando mais claro para nós qual é o propósito dele para nossas vidas. Eu lembro, inclusive, quando eu e Tayane, recém-casados, estávamos orando e pedindo direção de Deus para a nossa vida e começamos a sentir um desejo de, na época, se entregar mais profundo no chamado, na vontade de Deus para a nossa vida. E naquele mesmo ano, Deus abriu portas e nos enviou para Altamira. E quando a gente chegou lá, a gente não sabia de nada, o que fazer, como como começar.
e Deus foi dando direções, Deus foi mostrando. E à medida que eu fui caminhando ali junto com a minha esposa, Deus foi mostrando para mim não apenas aquele presente momento que eu estava vivendo, mas Deus começou a colocar em meu coração sonhos para o futuro, começou a me trazer apontamentos de algo que Ele tem para minha vida, coisas que ainda nem aconteceram, mas que eu tenho certeza que vão acontecer no futuro. Mas talvez você esteja perguntando, Anderson, como que eu posso descobrir, perceber qual é o chamado específico de Deus para a minha vida? E eu gostaria de dar para você algumas dicas. A primeira é, olhe para dentro. Olha para dentro do seu coração. Eu acredito que desde pequeno o Espírito Santo de Deus, ele começa a colocar no nosso coração alguns sonhos, alguns desejos que estão alinhados com o propósito de Deus para o nosso futuro. Então, a primeira dica que eu dou para você é olhe para dentro de si. O que queima no seu coração? O que quando você ouve, ou você assiste, ou você vê em algum lugar, isso gera em você assim, uma sensação de vida, um desejo de querer viver aquilo, um desejo de fazer parte daquilo. Talvez isso tenha a ver com o teu propósito. Agora, além de olhar para dentro, olhe também para fora. Em que sentido? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus dons? As coisas que você faz com muita qualidade, que você tem facilidade? Isso provavelmente também está ligado ao seu propósito. Talvez Deus te chamou para ser um bom professor, ou talvez Deus te chamou para ser um médico, ou talvez Deus te chamou para ser um pastor, talvez Deus te chamou para ser um engenheiro. Observe o que queima dentro do seu coração, observe o que você faz, que Deus te dotou de capacidades e habilidades, porque eu acredito de todo o coração que isso tem a ver com o seu propósito. Agora, claro, acima de tudo, nós precisamos orar e pedir de Deus, Senhor, me mostra, me torna claro, porque muitas vezes nosso coração deseja as coisas que não é a vontade de Deus. E por isso a importância da oração, para que nós estejamos sendo guiados, para que você esteja sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você, decida levar isso a sério, decida viver com propósito, o propósito de Deus para a sua vida, porque você nasceu com propósito e Deus quer fazer algo grande, maravilhoso aqui na Terra através da sua vida. Que Deus te abençoe e eu espero você semana que vem para a segunda parte dessa série.